E eu quero usar o meu texto deste versículo 6. E eu quero ministrar no assunto: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Abaixe sua cabeça comigo. Pai, viemos diante de Ti em nome do Teu Filho Jesus. Nós te agradecemos pelo Espírito do Senhor que está manifestado aqui no nosso meio nesta manhã. Nós cremos que almas foram tocadas e corpos curados já. Nós clamamos isto, nós cremos nisto. E eu peço nesta manhã pela Tua unção. Eu peço que o Senhor possa me ajudar a pregar. Unja o Teu povo a receber a palavra que eu trarei para eles nesta manhã. Que seja uma palavra rema para o seu coração e vida, e que a fé possa crescer. E Te daremos todo o louvor e toda a glória, e todos digam amém e amém. A maioria de vocês conhecem isso, né? Mas se não, eu vou lembrar vocês, especialmente aqueles que estão assistindo e ouvindo. Quando o texto sagrado foi escrito, o Antigo e Novo Testamento, né? Os manuscritos originais, não haviam capítulos. Era uma carta contínua. Era a versão King James, os escritores que dividiram os livros em capítulos individuais e dividiram alguns dos livros em 2 livros, né? 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, etc. E eles fizeram isto para ajudar a ficar mais fácil para nós lermos. E na sua maioria, eles fizeram um muito bom trabalho em dividir os capítulos. Existem alguns lugares que seria melhor se eles acabassem o capítulo um pouquinho mais para frente, ou um pouquinho antes, por causa da linha de pensamento que continuou e foi dividida, se você entender o que eu estou dizendo. Isto é um desses casos. O Senhor, deixa eu estabelecer o cenário que está acontecendo aqui. O Senhor está chegando no final do seu ministério. É agora o tempo que está chegando, que muito em breve Ele entregaria a sua vida na cruz. No capítulo 13 é onde nós lemos que o Senhor celebrou a última ceia, a Santa Ceia com seus discípulos. E naquele momento, Ele vai lavar os pés dele. Naquele momento, Pedro fez aquela grande exclamação: "Oh, muitos te deixarão, mas eu nunca te deixarei." E o Senhor falou com as suas últimas palavras do capítulo, lá fala assim: "Antes do galo cantar 3 vezes, você irá me negar 3 vezes." Então, temos que entender o contexto no qual isso está escrito. Era um tempo de grande tribulação na vida dos discípulos. Porque eu creio que o texto estabelece aqui que os discípulos, na verdade, não entendiam. Não importa quantas vezes o Senhor falou para eles que Ele iria morrer na cruz do Calvário e ressuscitar no 3º dia, eles, na verdade, não acreditavam. Não acreditavam. Como que eles poderiam? Você deve entender a condição de Israel, que quando Jesus veio, olha, mesmo que eles ainda eram praticantes da lei, mesmo que eles estavam oferecendo sacrifícios, eles perderam o significado verdadeiro do que um sacrifício representava, que era, era a fé naquele que viria, o Messias verdadeiro. E pelo tempo em que Jesus veio, as festividades e sacrifícios não eram nada mais do que atos religiosos. Querendo dizer que o povo havia perdido toda a visão do que o sacrifício representava. Então, essa é uma imagem perfeita da igreja de hoje. A igreja nunca esteve tão religiosa como está agora em 2016 e menos espiritual. Você entende o que eu estou dizendo? Nós nos tornamos especialistas em ter cultos sem a presença de Deus. Nós nos tornamos especialistas em fazer um culto. Nós nos tornamos especialistas em programas e planos e fazer as pessoas se envolverem fazendo isto e fazendo aquilo. E a gente pensa e a gente olha para as atividades religiosas como um mover de Deus. Isso não tem nada a ver com nada.
O mover de Deus é a presença do Espírito Santo movendo-se como ele se moveu neste lugar alguns minutos atrás. Isto é mais importante do que todos os programas e todos os planos e todos os esquemas que o homem pode inventar. Um programa não pode curar um coração. A última moda de um crescimento da igreja não pode pegar aquela pessoa que foi abusada, molestada sexualmente várias e várias vezes como uma criança e curar aquele coração ferido. Somente o Espírito de Deus pode fazer isto. Esta é a razão porque nós não nos importamos com programas e planos aqui no Centro Familiar de Adoração. Nós temos um programa e um plano, e é o que? A presença do Espírito Santo. Nós queremos que ele se mova, nós queremos que ele tenha a vontade dele feita, e quando ele se move, nós vamos sair da frente e deixar o Espírito Santo fazer o que ele quiser fazer. Porque o Espírito Santo pode fazer mais em um segundo na sua vida e na minha vida do que todos os sermões que já foram pregados pelos grandes patriarcas e pelos grandes ministros do Evangelho que já vieram antes de nós. Eles não entendiam o propósito verdadeiro de por que Cristo veio, assim como a igreja de hoje. É por isto que a cruz não é uma mensagem popular. Você já ouviu meu pai dizer isto várias vezes. Mas olha, você tem o privilégio de ir para uma igreja que acredita na cruz. Quando você vem para o Centro Familiar de Adoração, nós temos uma mensagem: Cristo e ele crucificado. Como o apóstolo Paulo disse, nós pregamos Cristo crucificado. Porque isto é a única resposta. Escute, a cruz é a resposta para o pecador e é a resposta para o santo. É a resposta para o ímpio e é a resposta para o Filho de Deus. É a cruz que salva e é a cruz que santifica. Mas você tem, a condição da igreja hoje é assim. Você tem um segmento da igreja que entende o papel da cruz em relação à justificação, e eles pregam. E às vezes eles pregam muito bem, mas eles não têm ideia alguma em relação à cruz e à santificação. E de fato, eu espero que não seja entendido errado o que eu vou acabar de dizer aqui. Uma das piores coisas que pode acontecer com os novos crentes é começar a ir para algumas igrejas. Por quê? Porque, olha, a igreja hoje, temos um segmento, aqueles que pregam a salvação corretamente, mas ainda assim eles falam que a justificação vem pela fé, não posso fazer nada para merecer minha salvação, é a fé através da graça, isto somente, e aí eles vão virar e tentar ensinar para eles como se santificarem pelas obras. E você não pode se justificar pelas obras, e você também não pode se santificar pelas obras. Todas as vezes eu escuto as pessoas falando: mas que parte que eu faço então? Se eu escutar isso mais uma vez, na verdade, se eu tivesse $5 para todas as vezes que eu já escutei isto, eu estaria bonito hoje. Mas qual parte que eu faço? Essa mentalidade, sabe, eu tenho que fazer alguma coisa. Bom, a gente faz um papel. Quando você fez tudo, fique firmes. A parte que nós fazemos é nunca deixar a nossa fé ser movida para longe da centralidade do Evangelho, que é Jesus Cristo e ele crucificado na cruz do Calvário. É onde nós temos a nossa justificação, é onde nós temos a nossa santificação, é onde a cura vem, é onde a libertação vem, é onde o enchimento com o Espírito Santo vem, é onde a esperança vem, é onde o gozo vem, é onde a paz vem, é onde as bênçãos e as promessas de Deus são cumpridas com a nossa fé no que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Mas isso é muito fácil. Tente, ué. Porque nós somos tão religiosos. Olha, nós somos engolidos pela religião. Olha, eu falei para outras pessoas outro dia, eu disse o seguinte: olha, sabe, quando alguém entende a mensagem da cruz,
E se você estiver pregando uma coisa que você tem que fazer, você tem que ajudá-los a desaprender todas as tradições e aquela lixarada que eles foram ensinados. Assim, você tem que jejuar 21 dias para você ter vitória contra o pecado. Você pode jejuar até você virar um palito de dente e você ainda vai ter a mesma prisão. Você pode sair por aí declarando: eu não comerei um donuts do Krispy Kreme. Em nome de Jesus eu não vou. E você vai comer. Eu sei. Olha, semana passada eu estava em Columbus, no Mississippi. E você sabe, né? Eu faço a minha malhação todo dia. Eu acordo, eu faço 1 hora lá na academia. E aí eu tenho uma máquina Bowflex, sabe, do demônio. Eu pensei que aquela esteira lá era endemoniada, mas aquela Bowflex é cheia de demônios. E olha, isso aí vai cansar você de cima para baixo. Mas você vai ficar em forma. E eu faço isso 7 dias por semana. Eu tento, assim, cuidar o que eu como, né? Agora você deve entender uma coisa. Olha, quando eu fiz 18 anos eu saí de casa. Eu fui para a universidade. A primeira regra que eu fiz, agora que eu estou longe da casa da minha mãe, eu vou comer o que eu quero comer. E eu vou falar para você agora mesmo: tudo que era ruim para você eu amo. E tudo que é bom para você, eu odiava. Eu não comia salada. Eu não posso entender ninguém que gasta seu tempo comendo comida de coelho. Eu não posso entender uma pessoa tentando encher o estômago com comida de coelho. Eu quero é picanha. E se existe algum vegetariano assistindo aí, problema seu. Eu gosto de bolacha e sorvete, mas eu estou tentando, sabe? E eu estou fazendo muito bem. E sexta-feira à noite depois da igreja, não, desculpa, sábado de manhã eu estou dirigindo lá em Columbus. E você sabia o seguinte? Eu já estive lá tantas vezes para pregar, e um homem endemoniado lá, ele teve uma ideia de construir uma loja de donuts Krispy Kreme. Eu passei por ela, minha mão começou a suar. O meu joelho começou a tremer. E o que você fez? Eu dei a minha volta e entrei lá no drive-thru. O que você acha que eu fiz? Eu falei: me dá meia dúzia de chocolate recheado. E eu comi todos eles. Quando eu acabei de comer, havia chocolate, tudo na minha camiseta. Eu tive que sair do carro. E aí eu olhei e falei: meu Senhor, tá tudo no carpete. Eles vão pensar que eu tô usando cocaína, sabe? Esses negócios brancos em todo o carpete. Eu tentei limpar, mas que eles estão pensando que eu sou louco? E eu tentei vencer a tentação pela segunda vez. Eu tentei, olha, a segunda vez, mas não funcionou. Então eu tive que adicionar um pouquinho mais na minha academia lá. Agora eu estou fazendo uma piada, mas o ponto é que a vontade própria, a sua vontade própria não pode vencer contra os poderes das trevas. Então, eu estou estabelecendo a fundação. Os discípulos, olha, eles não tinham ideia alguma em relação ao ministério verdadeiro de Cristo. O verdadeiro ministério de Cristo não eram as curas. Isto era um produto. A razão por que ele veio foi para ser o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. É por isso que Judas o traiu. Judas não queria fazer parte do Calvário.
Ele não queria um pastor de ovelhas morrendo na cruz, mas ele queria um conquistador e um rei para vencer Jerusalém, andar no cavalo branco e derrubar a prisão do Império Romano. E o que ele não entendia é que antes que Israel pudesse ter um rei, eles teriam que ter um Salvador. Eles tinham que ter um Salvador. Então, eles não entendiam. De fato, quando você lê os evangelhos, eles dizem várias e várias vezes em relação a, muitas vezes referindo-se a festividades, em vez de dizer que era a festa do Senhor, diziam que era a festa dos judeus. Deus nem reconhecia isto mais. Eles passaram por todas as cerimônias, e isto foi instruído na lei de Moisés. Eles seguiram minuciosamente, mas Deus não reconhecia mais. Eu imagino hoje na América quantas igrejas Deus não reconhece mais, porque eles têm uma forma de santidade, mas eles rejeitam o poder de Deus. E ele disse para Pedro: você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar 3 vezes. E aí ele pulou para o próximo capítulo. E, na verdade, não há uma divisão na narração. Na verdade, as palavras... Olha, talvez eu esteja errado, mas eu sinto que o capítulo 13 tinha que seguir adiante até o capítulo 14. Porque no momento que ele falou para Pedro, você vai me negar, ele traz a palavra e diz imediatamente, não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Agora, era isso que ele estava se referindo. Ele estava voltando para Pedro, ele estava falando de todo o tumulto, ele estava confuso, porque ele vai ser removido de nós, e fala, escute, eu tenho tudo debaixo do meu controle. Não se turbe o vosso coração. Agora eu quero deixar isso de lado e eu quero trazer para você para os nossos dias. Ele ainda está dizendo hoje para todos os filhos de Deus que o coração está ferido, que estão andando num caminho tortuoso, que parece que o mundo está caindo ao redor deles e a sua mente é uma bagunça. Ele ainda está dizendo hoje, não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. No grego, esta palavra turbe quer dizer medo, trepidação, dúvida. Quer dizer você está perplexo pesadamente, você está perturbado no seu espírito. E a ideia que ele está dizendo para nós hoje, quando ele fala não se turbe o vosso coração, ele está dizendo, escute, eu sou o Deus da criação. Eu sou aquele que criei as estrelas e os planetas. Eu sou aquele que posicionou o sol onde ele deve estar e a lua onde ela deve estar. Eu sou aquele que criou o homem do nada. Eu sou aquele que abriu o mar vermelho. Eu sou aquele que derrubou a muralha de Jericó. Eu sou aquele que serei crucificado na cruz. E em 3 dias eu sairei daquela tumba vitorioso contra a morte, o inferno e o sepulcro. Você tem que saber que eu posso lhe dar todas essas coisas e eu posso cuidar dos seus problemas. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração nesta manhã. Não me importa o que o diabo está dizendo para você. Eu vim aqui para dizer para você, não se turbe o vosso coração. Saiba que Deus é maior que os seus problemas. Deus é maior que a sua enfermidade. Ele é maior que a sua enfermidade. Não há nada que Ele não pode lhe dar. Se Ele pode colocar todas as estrelas no céu e nomeá-las todas, Ele conhece o seu nome. 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 Ele sabe a sua necessidade antes de você pedir. E sabe de uma coisa? Ele já está provendo. Ele já está provendo. Ele já está provendo. Mas existe uma pegadinha. Nós devemos nos encaixar nas condições. Nós pregamos isto o tempo todo para que você possa entender. De Gênesis a Apocalipse, este é um livro de promessas. Mas todas essas promessas são condicionais.
são baseadas em nós, nos encaixando nas condições. Mais cedo ou mais tarde eu vou pregar uma mensagem chamada "se". Porque, olha, esta palavrinha de 2 letras é o meu problema e o seu problema. Se o meu povo andar nos meus estatutos, se o meu povo manter os meus mandamentos, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, você não vai andar nas bênçãos até que você saia do si. Isso quer dizer que você traz à sua vida a conformidade da palavra de Deus. Agora escute, os problemas virão. Olha, haverão problemas na vida que são perplexos, que virão, você não vai andar ao redor deles. Não há super-homens e super-mulheres no reino de Deus que nunca tem problemas. Agora você tem um elemento na igreja que está tentando dizer isto. Se você puder passar no nível de fé que eu tenho, a realidade é que eles não têm fé alguma. Porque eles só mentem. A fé não nega quando você está enfermo. Eu já falei isso várias vezes, mas vou falar de novo. Porque alguns de vocês nunca ouviram. Quando você viaja como eu viajo, você vai pregar, você não sabe que tipo de igreja que você vai pregar. E existem umas igrejas muito estranhas aí fora, viu? Eu chamo elas de igrejas de Star Trek. Eles adoram lá nos altares dos vulcões, sei lá. Olha, eles são pessoas estranhas, eles têm pessoas estranhas. E eu fui nessa igreja, foi anos e anos atrás, eu não sabia, mas eu entrei, eles me trouxeram para frente, né? E haviam alguns diáconos lá, e eu fui para eles, como eu sempre falo: oi pessoal, tudo bem? Estou cumprimentando eles, tudo mais. E um deles virou para falar comigo e ele estava tão rouco, ele estava tão entupido. E... oi, tudo bem? Eu falei: ô meu amigo, você está doente, hein rapaz? Você deve estar resfriado, né? Ele: não, doutor, não. O cara estava tão rouco que não podia nem falar: não, doutor. O nariz dele entupido, e eu pensei assim: bem, talvez é a maneira que a voz dele, né, sei lá. Mas eu continuei falando: não. Mas aí eu entendi. Ah, você está doente. Não tem nada errado comigo. Ele falou assim: essa é uma confissão negativa. Aí eu entendi: eu estou numa dessas igrejas aí. Aí eu disse, né, e você sabe, né? Quando alguém está agindo igual um doido, né, eu vou me divertir. Eu falei assim: não, você está doente. Não. Sim, você está doente. Eu espero que acho que você está com febre, quer ver? Aí eu pus uma mão na cabeça: você está com febre. Eu acho que você está com secreção na sua garganta e está arranhando tudo. E está correndo na sua garganta, sua voz, você não pode falar nada, você tem uma garganta inchada. E ele arregalou o olho: sai, para trás de mim, Satanás. Eu não tenho nada errado comigo. Isso aí é uma confissão negativa. Aí finalmente eu olhei para ele e eu pus meus braços ao redor dele e falei: meu irmão, você não pode ser curado até que você diga para Deus que você está enfermo. Não é uma confissão negativa dizer para o Senhor: eu preciso de ajuda. Ele está esperando isto. E ele diz: não se turbe o vosso... meu Senhor, entenda isto. Você não tem que deixar a miséria que você está vivendo agora deixar você para baixo. O Criador do universo diz: não se turbe o vosso coração. Aleluia. Eu não posso passar por todas as partes aqui, eu vou pular um pouquinho. Mas se diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Agora note que ele não disse: na casa de meu pai há poucas. Ou ele não disse: há algumas moradas. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Você quer saber o que o Senhor está fazendo agora? Ele está preparando um lugar para os seus filhos. Alguém tem que louvar ao Senhor. Alguém deve louvar ao Senhor. Isso quer dizer
que o Senhor da glória, aquele que morreu na cruz e ressuscitou dos mortos, está no céu agora, organizando o maior programa de construção que o mundo já viu. Ele está preparando morada para todos os filhos de Deus. Oh, aleluia! Existe uma mansão no céu com seu nome escrito nesta manhã. Aleluia! Oh, meu Senhor! Alguns de vocês... eu gostaria de poder cantar nessa manhã. Eu iria cantar, olha só, o meu novo lar. Espere até você ver o meu novo lar. Nada pode se comparar. Espere até você ver o meu novo lar. Oh, aleluia! Está nas ruas de ouro. Aleluia! Você pode acreditar nisso? Ele está preparando uma morada para você. É quão especial você é para Ele. Que aquele que morreu na cruz também seria aquele que prepararia um lugar para cada um de nós habitar. Isso nos diz que o céu é um grande lugar. Oh, aleluia! 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 Então ele diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Isto quer dizer que você não vai ter que passar por um monte de problemas. Sabe, quando você quer ver alguém importante, tem que passar por esta pessoa, e depois por a outra pessoa, e depois tem que passar por aquela pessoa, e depois por aquela outra pessoa, mas não. Em relação ao Redentor do mundo, tudo que você tem que dizer é: Pai, em nome de Jesus. Instantaneamente você tem acesso ao Redentor do mundo, aleluia. Você pode vir diante dele, no trono da graça de Deus. Você não tem que ir para o Papa, você não tem que ir para um padre, você tem que não ir para um pregador, você não precisa ir para nenhum homem mortal. No momento que você clamar o nome do Senhor, clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei grandes coisas que não sabes. Para que onde eu estou, estejais vós também. Agora pense sobre isso. Alguns de vocês, a sua esposa não quer você na sua casa. Mas o Senhor diz: eu te recebo. Essas foram as primeiras palavras faladas do Senhor sobre o Senhor em relação ao arrebatamento da igreja. Ele estava dizendo: olha, eu não somente vou morrer, mas chegará um dia que eu estou voltando. Eu vou subir lá, eu vou construir um negócio e eu vou chamar você de volta. Oh, aleluia, aleluia. Olha, eu estou tão cansado. Estamos vendo agora o levantar da igreja de novo no ensinamento do dominianismo. E você tem todos esses falsos apóstolos e profetas ensinando as 7 montanhas do dominianismo. Nós temos que dominar isto e dominar aquilo e dominar aquele outro. Escute, não podemos nem dominar nossas próprias vidas, quanto mais dominar o universo. E eles estão dizendo: não haverá arrebatamento, nós vamos resolver todos os problemas nesse processo político e vamos eleger os cristãos em todos os ofícios e todos os problemas do mundo serão resolvidos. Podemos dizer para Jesus: pode voltar agora. Isso aí é uma blasfêmia do maior alto padrão. Você pode ensinar as 7 montanhas do dominianismo até que você exploda na sua cara, mas somente haverá domínio quando Jesus Cristo está reinando e dominando. Haverá um arrebatamento da igreja. Deus não nos chamou para ter domínio sobre as artes e entretenimento e finanças e toda essa lixaiada. Deus nos chamou para levar o evangelho de Jesus Cristo aos 4 cantos do mundo. Você me escute, não existe esse negócio de dominionismo na Bíblia. Isto é uma mentira do fundo do inferno. Nós estamos aqui para levar o evangelho para os 4 cantos do mundo, e quando este evangelho for pregado, então virá o fim, aleluia.
E como podemos saber o caminho? Esta é uma pergunta que cada um de nós deve saber a resposta. Como você responde a esta pergunta? Irá determinar aonde você vai gastar a sua eternidade, no céu ou no inferno. Porque existem muitos aí fora promovendo outros caminhos de salvação. Você tem que pertencer a esta igreja ou aquela igreja. Não, você não tem nada. Você tem que ser batizado no nosso tanque. Não, você não tem. Você tem que ser batizado de certa maneira. Não, você não tem. Você tem que fazer isto, você tem que fazer aquilo. Não. Jesus deu a resposta. Ele disse quando perguntaram, como podemos saber o caminho? Agora nós lemos e nós não entendemos isso no grego. A resposta do Senhor não era uma resposta suave. Não era simplesmente, olha só. Mas no momento que Tomé fez aquela pergunta, no grego, é enfático. Em outras palavras, ele levantou a sua voz. E ele falou com autoridade. E ele disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Não há outro caminho, só eu. Eu sou o pão. Eu sou a vida. Eu sou a água para o sedento. Eu sou o caminho, o único meio de salvação. Eu sou o Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo. Eu sou aquele que os profetas profetizaram. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Foi enfático. Não havia assim uma brincadeirinha, não. Ele foi enfático. Você quer saber o caminho? Você está olhando para o caminho. Aleluia! Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. Não há outro Deus. Não há outro Salvador. Todos são mentirosos. Só existe um caminho. E não existe 2 caminhos, 3 caminhos, 4 caminhos para o caminho. O único caminho que você chega para Jesus é através da cruz. Ele disse, eu sou o caminho. É enfático. Eu sou o único caminho. O caminho que ele fala é o caminho para o Pai, ele mesmo. Você me ouviu dizer isto antes, no caminho para o Pai é pelo Filho, no caminho pelo Filho é através do sangue, a cruz. O caminho de Deus para a salvação é muito simples. Não é difícil. Nós fazemos difícil. Só existe uma pessoa nascida de uma virgem. Só existe uma vida perfeita. Só existe uma morte no Calvário, que é suficiente e paga e expia o pecado da humanidade. Só existe um que saiu da tumba no 3º dia. Só houve um que ressuscitou e subiu ao Pai. Só existe um sentado à direita de Deus Pai. Só existe um pronto para tocar aquela trombeta. Só existe um pronto para chamar a igreja. Só existe um se preparando para voltar para esta terra na segunda vinda e estabelecer o reino milenar. E só existe um que sentará naquele reino, naquele trono. Não é Buda, não é Maomé, não é Confúcio, mas é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu sou o caminho. E ele disse, eu sou a verdade. Agora, não quis dizer que ele só tinha a verdade. Ele era a verdade. Quando Israel viu o homem físico Jesus, eles viram verdade. Jesus Cristo é a verdade. Deus Pai é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Fora disto, existem fatos, mas não há verdade. Só existe uma verdade que está envolvida num homem, Jesus Cristo. Oh, aleluia! No grego, a palavra verdade é aptínia.
e quer dizer nada a esconder. Você tem visto, bom, talvez você não viu, mas você tem todos esses falsos messias que aparecem por aí de tempos em tempos. Eles estão todos envolvidos em mistério. Não existe mistério no Senhor. Ele diz, quando você me vê, você vê o Pai. Oh! Nada a esconder. Isto quer dizer que o conteúdo do que é verdade quer dizer a maneira que as coisas realmente são. Você quer saber a maneira que as coisas realmente são? Está tudo envolvido numa pessoa, Jesus Cristo. O que você quer dizer com isso? A maneira que as coisas são? Olha, a maneira que as coisas realmente são em relação à salvação está em Jesus. A maneira que as coisas realmente são em relação à cura está em Jesus. A maneira que as coisas realmente são em relação à direção na sua vida está em Jesus. As coisas que realmente precisamos, tudo está envolvido em Jesus Cristo. A verdade, a verdade, a verdade. E quando você tenta adicionar qualquer outra coisa, você se torna um mentiroso. Deus me perdoe que nós adicionemos ou removamos qualquer coisa de quem Jesus é. Músicos e cantores, voltem por favor. Ele disse assim, eu sou o caminho, o único caminho. Eu sou a verdade. Eu não só possuo a verdade, eu sou a verdade. Aí ele diz, a vida. No grego, na verdade, quer dizer a vida eterna. Agora, o que ele quis dizer anteriormente em João 10? João 10:10, o ladrão só vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Oh! Isto quer dizer o seguinte, este corpo físico não é quem é você realmente. É somente uma tenda, um tabernáculo. Quem nós realmente somos é o nosso espírito, a nossa alma que não pode ser visto pelos olhos. Este corpo, ele envelhece. Todo mundo que já passou por 40 anos sabe que quando você passou dos 40, você vai se afundar rapidinho. As suas costas começam a doer, o seu joelho começa a doer. Olha, quando o relógio toca de manhã, eu saio da cama, eu não pulo mais da cama, eu tenho que virar de lado. E eu estou todo duro. E você pode ouvir as costas estalando. Mas eu chego lá. Este corpo envelhece, os cabelos brancos crescem. Eu recebi um e-mail muito engraçado. Sabe, todas as mensagens da SBN, elas não são novas, algumas são velhas, certo? Então eu recebi, olha, ela estava brava, viu? Ela falou assim, você pintou seu cabelo? Eu falei, o quê? Eu não podia entender o que ela estava falando, pintou cabelo, o quê? Eu vi um dos seus cultos e você não tinha nenhum cabelo branco. Eu estou tentando entender do que ela está falando. Aí eu entendi. Era um sermão antigo. Eu tinha que escrever de volta para ela e falar assim, olha, era um Doni mais novinho. E deixa eu falar para você, eu nunca vou pintar meu cabelo porque eu não me importo que cor que ele vai se tornar. Se ele virar rosa fluorescente, eu vou vestir, eu vou usar. Talvez. A vida eterna. Isto quer dizer, alma e espírito nunca morrem. Isso quer dizer que no momento que este corpo físico chega ao fim da sua vida e o coração para de bater, no momento em que o último sopro de vida sai do corpo, a alma e o espírito estão na presença do Senhor. Se eles são salvos.
é eterno. Você vê, para o crente, quando nós morremos, não acabou. É só o início. E é por isto que quando alguém morre como um crente, em enfermidade, aquela enfermidade não vai com ele. Quando eles estão no céu, eles são curados. Isto quer dizer que Jesus é o possessor, o autor, o capitão, o doador e o príncipe da vida. Ele veio para trazer vida. O homem nasceu para morrer e ir para o inferno. O homem nasceu debaixo da maldição do pecado. Mas Deus se tornou carne e entregou a vida dele para que nós possamos ter vida eterna. Oh, aleluia! Quer dizer que um homem crente nunca pode morrer. Eu vou viver para sempre. Eu viverei para sempre. E você viverá para sempre. E eu não estou falando de um médico cortando minha cabeça e congelando, esperando por alguma cura lá no fim da vida. Não, 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 não. Eu viverei para sempre. Eu viverei para sempre. Eu viverei para sempre. E você também, se você é um filho de Deus, você viverá para sempre. Você viverá para sempre. E se você é um pecador, você viverá para sempre também, em um lugar chamado Lago de Fogo, aonde há choro e ranger de dentes e tristeza. Como a vida foi adicionada no fim, ele disse: eu sou o caminho, a verdade, e disse: e a vida, por fim. A vida foi adicionada no fim, assim deve estar ancorada naquilo que é verdade. A vida e a verdade andam juntas. E deve estar ancorada naquilo que é a verdade, porque tudo que não é a verdade é uma mentira que traz a morte. Você entende isto? A vida eterna é baseada no fato de que ele é uma verdade eterna. E tem que ser verdade, porque se não é a verdade é uma mentira e a mentira traz morte. Esta é a razão porque se você está seguindo o evangelho errado, trará morte e não vida. A vida e a verdade devem ser uma necessidade, existindo no caminho, que é Jesus. Agora, alguns de vocês olham para mim e você vai entender mais tarde. A verdade e a vida têm que residir em Cristo, que é o caminho. Olha, o caminho fala, eu vou fechar com isso. A palavra caminho, o que quer dizer? Direção. Deixa isso para o final. Ó. A palavra caminho quer dizer direção, uma vereda. E para todos que andam no caminho, você encontrará a verdade e a vida. Oh, aleluia! Verdade e a vida. Eu estou andando no caminho, portanto eu tenho a verdade e eu tenho a vida. Eu estou andando no caminho, portanto eu tenho a verdade e eu tenho a vida. Eu estou andando no caminho, a ordem prescrita de Deus, que é Cristo e Ele crucificado. Fique de pé nesta manhã, aleluia. Eu não posso fechar sem fazer esta pergunta. Você conhece o caminho? Você já andou no caminho? Você verdadeiramente aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Você sabe que você está seguindo o caminho, a verdade e a vida?
É muito fácil ser religioso e não ser espiritual. Esta era a condição de Israel. E esta é a condição da maioria da igreja. Se você olhar profundamente no seu coração, agora eu não posso responder essa pergunta, só você pode responder essa pergunta. Você é verdadeiramente um seguidor de Jesus Cristo? Com as suas cabeças baixas e olhos fechados, eu não vou te segurar por muito tempo, mas se existe alguém aqui que diria assim: eu preciso aceitar a Jesus como meu Senhor e Salvador, se você levantar a sua mão aonde você estiver, não vamos te envergonhar, mas vamos orar com você. Existe alguém aqui? Rapidamente, cristãos estejam orando para que o espírito de convicção venha. Alguém aqui? Alguém que pode levantar a mão e dizer: irmão Doni, ore por mim. Eu preciso aceitar a Jesus Cristo. Você tem que levantar sua mão, eu não posso ver. Levanta sua mão. Existe uma mão aqui, obrigado. Outra mão, obrigado. Cristãos, comecem a orar. Aleluia. Mais alguém? No mezanino, alguém quer levantar a sua mão e dizer: ore por mim? Eu preciso aceitar a Jesus.